Olá, olá, boa noite, Veca, nossa primeira convidada aqui chegando, convidada da noite. Olá, meu irmão Antônio Mário Campelo. Opa, já chegou aqui o nosso palestrante, eu vou convidá-lo aqui já já. Daqui a pouco ele está aqui com a gente, professor Fred. Pedi ao Fred aí para ele solicitar aqui o convite para que eu possa aceitá-lo. Ele ainda não aparece aqui. Professor Fred, deixa eu. Agora. Não, ainda. Agora, peraí. Não, entrou o Mário aqui. Professor Fred, ainda não vejo aqui o seu nome para solicitar o seu ingresso. Continuo aguardando aqui. Nós estamos começando a nossa live. Daqui a pouco a gente tem aqui o nosso convidado presente, Fortunato, Saulo Fortunato está aqui com a gente também. Vamos aguardar. Solicitar aqui mais uma vez ao professor Fred para que ele envie uma solicitação para entrar ao vivo. Eu dependo dessa solicitação. Sandrinha, chegando aqui. Olá, Saulo, boa noite, Sandra. Nós estamos começando a receber os nossos convidados, os nossos amigos e amigas, que participam sempre dessa terça distópica, esse evento que nós já estamos na 41ª edição, né? Coisa boa, 41ª terça distópica. Agora, eu acho que agora eu consigo, boa, agora eu consigo. Ele vai chegar aqui, daqui a pouco ele está aparecendo aqui. Vamos lá. Opa! Meu querido amigo e primo, Zilney, agradecendo a oportunidade aí da chegada de Zilney. Foi Zilney quem convidou, quem me sugeriu o convite ao Fred. O Oswaldo aqui, pronto, aí o grande Fred chegando, aparecendo aí. Olá, Fred, boa noite. Boa noite, Ney, como vai? A satisfação, um quadro bonito aí por trás aí de você, um quadro colorido bonito. Já está aqui com a gente o nosso querido amigo, meu primo e seu amigo, Zilney Campelo. Esse é um querido. Gente muito boa, gente muito boa. Torcedor fanático do Bahia. A Ruth Piana está aqui, a Sandra, o Marquinho. A Sandra dizendo, coisa boa é sua live na terça distópica. Obrigado, Sandra. Esse é um projeto realmente que eu tenho um carinho muito especial, não é? É a nossa 41ª edição, né? O nosso 41º encontro, o Papo Distópico, e eu considero esse encontro das terças-feiras um encontro libertador, né? O grande filósofo Spinoza dizia que o conhecimento é o mais potente dos afetos. Portanto, o conhecimento é uma ponte para a libertação.
E nesse momento que nós estamos cercados de tantas distopias, tantas vilanias, tantas opressões, tanta coisa que a gente não consegue direito nem entender como é que está acontecendo. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo agora, nesses dias, no Afeganistão, né? Quanta gente sendo morta, assassinada, por uma luta que não se sabe ao certo qual é mesmo o seu objetivo. Então, numa humanidade, numa cena civilizatória tão complexa, é importante que a gente tenha esta oportunidade que este momento aqui nos confere, nos concede, de alguma maneira, de entender a realidade que nós estamos vivendo para transformá-la. Só é possível transformar entendendo. Portanto, ao trazer temas disruptivos, a gente vai começando a compreender a realidade em que estamos imersos e poder transformá-la. Eu vou começar aqui, meu amigo Fred, a falar. Já estou chamando de amigo porque os que passam por aqui se transformam em amigos, não é? E se você tem um amigo como o Zilney, é porque é gente boa. Então, seremos amigos também a partir de hoje, não é? Mas vamos começar. Eu começo sempre a nossa live, enquanto vai chegando as pessoas, eu sempre começo com um bordão que eu uso para abertura, que é: olá, gente que pensa fora da caixa. Porque esse é um espaço para a gente pensar fora da caixa, fora do cotidiano, fora da repetição de hábitos, comportamentos, condutas que marcam a nossa história. Aqui é para a gente sair um pouco da caixa e examinar assuntos e temas que são muitas vezes controversos, polêmicos, à luz de uma outra perspectiva. Afinal de contas, um ponto de vista é sempre a vista a partir de um ponto, dizem os filósofos. E falando nisso, hoje é o dia 17 de agosto de 2021, o 229º dia no ano do calendário gregoriano, faltando 136 dias para acabar o ano. Ontem, dia 16 de agosto, nós celebramos o Dia do Filósofo. Então, estamos falando aqui de Spinoza, de filosofia. Ontem foi exatamente o Dia do Filósofo, que, na minha humilde opinião, é o dia da profissão mais antiga da humanidade. Afinal de contas, nós sempre refletimos sobre o mundo e sempre nos perguntamos, não é? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, essa sede de conhecer e de refletir sobre a própria existência marca a profissão e aqueles que são considerados filósofos do nosso mundo. Eu sou Ney Campelo, educador, poeta, escritor e decididamente um fora da caixa. Essa é a nossa 41ª terça distópica, aqui onde fazemos esses debates. E para aqueles que nós sempre temos que ter cuidado, porque nós podemos ter pessoas com deficiências visuais que participam das nossas lives, eu sempre começo me apresentando. Nesse momento, eu estou aqui com uma camisa polo preta, óculos de grau azulados, cabelos brancos para trás, aqui é como barba baixa, é como eu me apresento aqui na live. E o meu convidado, o professor Fred Andrade, boa noite, meu irmão Tadeu, ele está também de óculos, de graus, me parece, cabelos mais longos, né? Menos brancos do que os meus, barba e bigodes. Você está menos embranquecido do que eu, mas vai chegar lá, vai chegar lá. Por isso que é um adolescente, aliás, não é? Então, boa noite, professor Fred Andrade. Antes de eu dar continuidade aqui em algumas informações, eu queria que você cumprimentasse as pessoas que estão chegando, desse uma boa noite aqui para os nossos amigos e amigas que acompanham essa terça distópica. Boa noite, amigas, amigos. Boa noite, Ney. Obrigado pelo convite. Zilney, um grande amigo. E foi através dele que a gente fez essa ligação com o Ney. Então, assim, me sinto muito honrado
de poder compartilhar com vocês um pouco da minha, vamos dizer, da minha adolescência, né? Eu sou um jovem de 52 anos e espero contribuir um pouco com as minhas provocações, né, no bom sentido, para que possamos ter uma noite, uma hora e meia agradável de reflexões e que a gente construa um mundo melhor. Perfeito, perfeito, Fred. Aqui registrar algumas pessoas que estão chegando, eu já tinha falado do Saulo, nosso colega, que está aqui com a gente, a professora Juliette, lá da cidade de Palmeiras, lá próximo ao Vale do Capão, na Chapada Diamantina. A professora Juliette, muito obrigado pela presença. Luiz Henrique Peixoto está aqui com a gente também. Com certeza vão aparecer aí amigos seus, você fica também à vontade, Fred, de cumprimentá-los, não é? A Ana Clau, eu tenho que ler como é o perfil, não necessariamente corresponde aos nomes, mas ela está aqui também. O nosso irmão Sobrinho, meu amigo, irmão Sobrinho, sempre presente. Meu irmão amigo Tadeu, o George Cirqueira também aqui com a gente. Bom, está chegando a Rafa, minha querida amiga. Boa noite, Rafa. Boa noite. Bom também contar com você nessa live. Bom, eu sempre falo de algumas, assim, cito algumas efemérides enquanto a turma está chegando, algumas efemérides e curiosidades que marcam a data de hoje, né, o dia 17 de agosto, e em 17 de agosto de 1645 se deu a insurreição pernambucana, e a conhecida Batalha da Casa do Forte, né? Nós que lemos a história do Brasil e da Bahia, às vezes essa historiografia oficial, ela acaba, de alguma maneira, escondendo, sonegando grandes batalhas e grandes insurreições que aconteceram no Brasil, como é o caso da insurreição pernambucana, né, contra as forças holandesas. Nesse mesmo dia, em 1998, 17 de agosto, ocorre o ruidoso escândalo Levinsky. O presidente dos Estados Unidos, à época, Bill Clinton, admitiu em depoimento gravado e público que tinha um relacionamento impróprio com a estagiária da Casa Branca, Mônica Levinsky. Eu lembro bastante bem desse ruído que, na verdade, se propagou pelo mundo. 17 de agosto também é a data de nascimento do grande poeta brasileiro Fagundes Varela, patrono da Academia Brasileira de Letras, da atriz Maureen O'Hara, do ator Robert De Niro e da nossa cantora, queridíssima cantora nordestina Elba Ramalho. Nesta data, 17 de agosto, também faleceu, né, o político revolucionário argentino José de San Martín, não é? Muito importante para as lutas políticas da América do Sul, da América Latina. E o poeta dos poetas brasileiros, Carlos Drummond de Andrade, faleceu em 17 de agosto. 17 de agosto também foi a data de lançamento, em 1977, do romance Tieta do Agreste, por Jorge Amado, romance que é um dos romances vamos dizer assim, mais conhecidos, né, e mais vendidos, né, por Jorge Amado, né? E foi também em 1917, 17 de agosto de 1917, o lançamento de um prêmio que se tornou um prêmio famoso, o prêmio Pulitzer. Foi lançado em 1917, em 17 de agosto, por George Pulitzer, né? Então vamos lá, hoje nós vamos falar de carreira profissional, do novo mundo do trabalho, de invenção, reinvenção e adaptabilidade nesse novo cenário da chamada economia digital e de economia globalizada. E nós vamos fazer uma live diferente, porque o meu convidado especial, ele vai falar sobre esses assuntos, mas também de maneira testemunhal. É um depoimento de vida e de obra, do seu legado, da sua carreira própria, profissional. Hoje, o meu especial convidado é o administrador de empresas, com MBAs em Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas e MBA em Pessoas pela Fundação Dom Cabral, uma das fundações mais prestigiadas de Minas Gerais, né, no Brasil,
com especialização em marketing por outra conceituada instituição de ensino, que é a ISPM. Consultor em planejamento estratégico, marketing, vendas e projetos culturais, professor da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas e da Unijorge, com passagens por importantes empresas do segmento da comunicação, da economia criativa, do porte da Socicam, do Norte-Nordeste, da Rede Bahia, não é? E da TVE, do IRDEB TVE. Então esse é o nosso importante convidado de hoje, nosso querido amigo professor Frederico Andrade, que eu vou chamar aqui carinhosamente de professor Fred, para ficar mais fácil. As nossas lives, Fred, elas ficam gravadas no IGTV, lá no meu perfil, o Distópico Ney Campelo. Portanto, se você gostou da live, se você quer compartilhar, ou se você não pode assistir toda, vai lá depois que está integralmente esse bate-papo lá no IGTV do meu canal Distópico Ney Campelo. É uma live interativa, portanto, você pode fazer perguntas aqui, vocês podem fazer observações e, na medida do possível, o nosso convidado vai respondendo. E no final eu vou pedir que ele nos sugira um livro e a gente vai terminar com um texto poético. Eu gostei das últimas vezes, Fred, eu procurei unir poesia com música, e hoje eu quero pôr uma poesia que eu acho que tem muito a ver com criatividade, não é? E que pode encerrar com leveza, com sensibilidade, com ludicidade esse nosso bate-papo. Antes de iniciar as perguntas, eu quero lhe ouvir sobre uma notícia triste que tomamos conhecimento ontem, né, que a Bahia foi por ela impactada, que foi o falecimento de um dos maiores gênios da comunicação e da publicidade nacional, que é o nosso querido Duda Mendonça, não é? Duda faleceu e ontem nós tomamos conhecimento dessa notícia. E eu pergunto a você, como é que você recebeu essa notícia, Fred, da despedida, né, desse grande publicitário, homem da comunicação, de propagandas que ganharam prêmios nacionais e internacionais, como o Ernesto, meu rapaz, das óticas Ernestos, ou do primeiro sutiã que a gente nunca esquece, né? Portanto, esse grande ícone da comunicação brasileira que nos deixou ontem, que foi para o outro plano. Queria lhe ouvir sobre isso, porque você é um homem da comunicação. De novo, mais uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A forma que eu pensei de participar é uma forma um pouco, como o Ney falou, um pouco testemunhal. Então, assim, sintam-se à vontade para questionar, perguntar, tanto que o título que a gente colocou foi Confissões de um Adolescente de 52 anos. Então, assim, lhe respondendo, Ney, é indiscutível a importância de Duda como um vanguardista, né, um visionário, uma pessoa que desbravou esse mercado publicitário, colocando a Bahia no lugar que ela merece, né? Seja no Brasil e seja no mundo. É inquestionável a qualidade dos trabalhos dele, é inquestionável a criatividade, o arrojo que ele teve ao longo da sua carreira. E como todos nós, né? Nós temos o lado yin e o yang, nós temos o lado bom e o ruim, nós não somos 100% bons, né? Pisou no nosso calo, a gente... Então, assim, como profissional, indiscutível a qualidade do profissional e do legado que ele deixou. Claro que a gente pode discutir aí os caixas 2, os caminhos tortuosos, mas isso eu quero deixar um pouquinho mais para frente para a gente fazer algumas confissões de um profissional que atuou muito tempo também, atua no mercado publicitário. Mas uma figura muito bacana e a gente sente muito pelo homem, pelo ser humano. Mas, assim, muito, muito honrado de participar deste caminho traçado por ele, assim como o Nizam, assim como Cláudio Carvalho, assim como Milton Barbosa, assim como tantos outros que seguiram os passos dele.
Verdade, verdade, perfeito. Eu acho que é uma bela homenagem merecida, né? E um de nós, né? Todos nós temos as nossas sombras, as nossas limitações, não é? É uma figura que também é controversa, sim, mas não é homenagear o seu legado, né? E esse é, sem dúvida, inquestionável e indiscutível. Antes de nós adentrarmos as suas confissões, eu vou começar a perguntar coisas que você já pode também ir de alguma maneira, vamos dizer assim, preenchendo com as suas confissões. Mas são perguntas que eu acho que os nossos internautas, aqueles que nos acompanham, sempre têm, não é? E quero aqui aproveitar para registrar a presença do professor Nelson Cerqueira, que está aqui com a gente. Então, é uma presença que nos honra, não é? Regiam, representando lá a Cidade Baixa, a Rede Camp, de associações de moradores da Cidade Baixa, também está aqui com a gente. Vai chegando aí muita gente boa. A professora Joelma, lá de Santo Antônio de Jesus, está aqui com a gente também, sempre presente. O que é que para você, Fred, é tão diferente e significativo nas mudanças que vêm ocorrendo no mercado de trabalho, nesse mundo do trabalho, que é um mundo que sempre viveu e sempre foi marcado por muitas mudanças, não é? Quer dizer, nós não podemos conhecer tempo em que não tenha existido mudança. Mas a gente fala sempre hoje da mudança de uma maneira especial e diferente, né? O que é que mudou tão significativamente no mundo que repercute nesse campo do mercado de trabalho? Sem sombra de dúvida, a globalização, né? A tecnologia fez com que hoje a gente, no meu entender, nós tenhamos hoje um excesso de informação. Então, hoje, a nossa dificuldade é saber o que é importante e como utilizá-la, porque a informação hoje está muito fácil, né? O seu Google, a internet por si só, ela nos proporciona um monte de informação. E isso fez com que estreitasse as nossas pontes se tornaram mais curtas. E isso fez com que houvesse uma mudança significativa. Para a gente saber, há um tempo atrás, o que estava acontecendo no Oriente Médio, demoraria uma semana, 15 dias, 20 dias. Hoje a gente assiste ao vivo e a cores o que está acontecendo nesse exato momento. Então, essa mudança, como você muito bem falou, ela sempre existiu, né? Só que hoje a velocidade está muito grande. E aí cabe nós, como seres humanos, como profissionais, saber, vamos dizer assim, estar muito atento a ser muito adaptável. Então, se você entra num processo fazendo aqueles velhos chavões, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela, provavelmente essa pessoa vai ter uma certa dificuldade ao longo deste novo momento. E assim, vou puxar um pouquinho para mim aqui, até para deixar todos alinhados. Eu sou uma pessoa que eu nasci em Vitória da Conquista, né? Mas adoro, gente, adoro essa troca de informações, essa troca de conhecimento. E tive a oportunidade de morar. Depois que eu saí de Vitória da Conquista, eu vim para Salvador. Depois de Salvador, eu tive a oportunidade de morar em Oakland, e nos Estados Unidos, na Califórnia. Depois em San Diego. Retorno para Salvador. Depois vou trabalhar em Barreiras, ali perto de Mimoso do Oeste, né, que agora se chama Luiz Eduardo Magalhães. Depois fui a Juazeiro, Feira de Santana. Nos últimos 6 meses, em 2019, eu estava em Santiago do Chile. Voltei para Salvador e atualmente eu moro no Vale do Capão. Então eu quero estender aqui meu abraço para minha colega de Palmeiras. Então, assim, gosto... Ah, não sabia dessa novidade. Eu moro no Capão e isso é uma mudança significativa. Isso tem muito a ver com a nossa discussão. Como é que Fred, um profissional que atuou em Rede Bahia, na Estação Nova Lapa, na Socicam, presta serviço ao Sebrae, como é que ele hoje atua no Vale do Capão, uma localidade que tem 2.000, 2.500 pessoas. Isso é uma mudança, assim, olha o home office da vida, né? Então, tudo que eu posso fazer em Salvador ou em San Diego, eu faço no Vale do Capão. Então, olha como é que estão as coisas.
Olha como é que as empresas precisam estar revendo os seus conceitos. Então, imagine hoje, Ney, você tem uma empresa em que você aluga um andar inteiro em um determinado edifício comercial, aqui aí em Salvador, na Tancredo Neves, e você tem um custo fixo de aluguel, de energia, de imóveis, estrutura física, onde você pode ter uma equipe que trabalha em casa. Então, assim, olha as mudanças que podem acontecer. E aí é muito importante assim, que minha colega aí de Palmeiras, ela sabe efetivamente do que eu estou falando. Professora Juliette. Professora Juliette. Então, a professora Juliette sabe o que é hoje você estar ali na Chapada Diamantina com toda aquela beleza, com toda aquela qualidade de vida, com produtos extremamente saudáveis, a um preço muito mais acessível do que Ney, vamos supor, que está em Salvador pagando um custo de vida de uma das 4 ou 5 cidades mais caras do Brasil. Então, Ney, perfeito. mudança e a gente precisa se adaptar rapidamente nisso. Então, assim, devolvendo a surpresa para você, eu hoje moro em Lençóis. Opa! Isso você não tinha me falado. Isso eu não tinha me falado. Não é justo com um colega de trabalho. Eu ainda me divido entre Lençóis e Lauro de Freitas. Hoje eu estou falando com você de Lauro de Freitas, mas meu projeto de vida de 12 anos atrás foi me mudar quando chegasse aos 60 anos, e quando chegando aos 60 anos, então, realizei o meu projeto de mudar para Lençóis. Adoro o Vale do Capão, esse lugar maravilhoso, né? Esse centro, um dos centros geodésicos da Terra, esse lugar marcado por energias, né, muito significativas para o bem-estar e para a saúde de todos nós. Então, pronto, estamos falando aqui com chapadeiros. Nós estamos tendo hoje um bate-papo entre chapadeiros. E a minha segunda pergunta que vai para você é justamente isso. Nesse cenário em que a inteligência artificial ela suprimiu muitos empregos e continua extinguindo muitos empregos, não é verdade? Daqui a 30 anos, pelas informações de alguns pesquisadores, daqui a 30 anos, ou seja, aquele garoto que nasceu hoje, em 2021, quando ele chegar aos 30 anos, 80% em média das profissões atuais não existirão, serão outras. E nós não sabemos o que é mais complexo ainda, veja como você tem razão quando fala dessa celeridade das mudanças, não é? Em 2030, nós não sabemos que profissões substituirão essas atuais, não é? Então, nós vamos ter que preparar estudantes, alunos, jovens, crianças, para profissões sequer existentes hoje, né? Veja que é um quadro extremamente desafiador, né, para a humanidade. Bom, mas de qualquer maneira, a pergunta para você é isso. Você que está aí no Capão, ao lado do meu querido amigo Áureo Augusto, médico naturista aí de primeiríssima linha, não é? Ao lado de tanta gente boa do Capão, né, de Rô, da lenda do Capão, não é? De tanta gente que está por aí, eu pergunto a você, como é que você vê educar para o trabalho, não é? E preparar para o trabalho num mundo em que você não sabe sequer qual é a profissão daqui a algum tempo, não é? É uma coisa que eu queria te ouvir também. Primeiro é aprender a desaprender. Então a gente precisa desaprender tudo que a gente aprendeu e aprender novamente. Então, da lama ao caos, do caos à lama, Chico Science. Eu acho que a gente precisa dar uma chacoalhada, porque outro chavão, fazer as mesmas coisas e querer obter resultados diferentes é difícil. Você vai crescer 1%, 2%, 3%, e a gente precisa, como empresário, e aqui eu não estou falando nada de contra ao lucro, ao ganho financeiro, não é isso. Eu só penso que a gente precisa rever este modelo, que no meu modo de ver, na minha humilde opinião, está falido. Esse consumo pelo consumo, o farinha pouca, meu pirão primeiro, e isso eu tenho percebido, vou voltar novamente ao Capão. Quando a gente... Lá tem um grupo, né? Grupo do Capão. As pessoas fazem uma trilha e muitas vezes esquecem celular, carteira, passaporte,
E o pessoal coloca no grupo, no Facebook, olha, fui fazer a Cachoeira da Fumaça e encontrei um passaporte, $200 e um iPhone. Quem perdeu está no mercadinho lá de Nenel. Quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, Ney, porque isso não cabia na minha cabeça alguém em sã consciência está devolvendo um aparelho celular com a marca iPhone, $200 e deixar no mercadinho. E aí você recebe a mensagem depois dizendo assim, opa, muito obrigado, já peguei, gratidão. Então, assim, eu penso que hoje a gente está passando uma crise muito séria de valores. É licença, é por favor, é muito obrigado, posso ajudar. Então, esse momento, para mim, é desaprender o que a gente aprendeu. Talvez de uma forma muito dura, e aí eu peço licença aos nossos convidados, mas que aprofundem e vejam além dos nossos olhos. Tem que olhar um pouco além e perceber que, do jeito que está, a gente não vai entregar um mundo bacana para os nossos descendentes, vamos dizer assim. Perfeito, perfeito. Grande resposta. Nós precisamos pensar fora da caixa, é o que você está dizendo. E o aprender a desaprender é a única hipótese, porque se você está... Porque nós vivemos esse mundo distópico que a gente está vivendo, é um mundo da obesidade mental, né? Esse mundo de pesadas informações, mas que nós não sabemos direito para que utilizá-las. Se nós não esvaziarmos, né? Aí recorrendo aqui, meu amigo Fred, meu amigo chapadeiro, recorrendo aqui, se fala muito assim, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Esse é um ditado, né? Na verdade, cabeça vazia, oficina do divino, porque só se nós nos permitirmos, né? Nos esvaziarmos desse mundo frenético de poder, de cobiça, de individualismo exacerbado, de ambições desenfreadas, é que nós vamos ter espaço para aprender novamente, né? Quer dizer, então é preciso fazer o que você falou, desaprender para poder aprender o novo, né? Eu acho isso muito legal, muito bacana. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Me permita fazer uma contribuição. E aí é uma outra palavra que eu aprendi, e se não me falha a memória, quem me ensinou isso, eu não sei se ele ainda está conosco, foi Zilney Campelo. Ele sempre me falava assim, Fred, em vez de você dizer, deixa eu lhe fazer uma crítica, me permita fazer uma contribuição. Olha a jogada da palavra como faz um sentido, né? Então, a partir do momento que você, no meio de uma reunião de trabalho, você dá uma ideia, não sei o quê, deixa eu lhe fazer uma crítica. A pessoa que está sendo ouvida, né, que vai receber essa crítica, a primeira coisa, ela, vai me detonar. Eu já sei que ela vai detonar. E quando você fala, me permita fazer uma contribuição, nós estamos construindo algo maior. Então, assim, quando eu lhe pedir licença em relação à contribuição, perceba como a gente hoje está com um nível de estresse ser humano absurdo. Olha, uma das profissões, aí puxando o gancho, uma das profissões que está sendo mais demandadas hoje se chama os psicólogos. Psicólogo hoje está tendo uma demanda absurda. Mas aí, vamos pensar aqui, já puxando para o mercado, olha a questão da telefonista, olha a questão da secretária. E aqui eu não estou desmerecendo a profissional, eu estou pensando que ela precisa ser reinventada. Não dá mais para a gente se dar aquele luxo de ter uma infraestrutura pesada. Então, assim, eu penso que a gente tem sim que evoluir no caminho. Algumas profissões, como todo processo seletivo da vida, as coisas vão mudar, alguns vão ficar pelo caminho, e aqueles que melhor se adaptar, ou os mais fortes, aí a gente pode usar a palavra que for, vai sobreviver. E vai sobreviver a um mercado que está extremamente fértil. Para mim agora, Ney, deu uma... com essa Covid, no meu modo de ver, deu uma nivelada. Porque deu uma chacoalhada, meio assim, quem estava por baixo ficou por cima, quem estava por cima se misturou. A coisa mexeu muito forte. E quando eu falei da questão de contribuir com você, tem um site chamado Só Notícia Boa.
Mas é um Sim, site que não tem uma audiência que muitos sites e que muitos meios de comunicação têm. Por quê? Porque o meio, a mídia, ela vive em função da miséria, da coisa ruim, daquela matéria sensacionalista. E, com todo respeito, nós precisamos mudar isso. A gente precisa botar em pauta coisas boas, como a gente é vanguardista na ciência. Olha a Universidade do Ceará, do Rio Grande do Norte, de São Paulo. A gente precisa investir em pesquisa, porque profissionais nós temos. Olha as Olimpíadas, olha o potencial que nós temos. Em vez de estar falando que o Ítalo surfava em prancha de isopor, a gente tem que ter um pouco de vergonha e investir novamente na educação física, no atletismo, nas nossas escolas, nas aulas de música. Então a gente precisa meio que, oh, ela sofria. Não, a gente tem que estar com vergonha e mexer e voltar a fazer coisas que efetivamente demonstram o nosso potencial. O nosso potencial é absurdo. Olha, vamos falar aqui de agronegócios. Quanto representa o nosso agronegócio no mundo? Então, se a gente focar no que nós somos bons, olha o turismo. Eu, assim, claro que você tem, vou lhe chamar de você, mas, assim, o senhor participou de governo, o senhor sabe o esforço que é implantar uma política pública, como é a negociata interna, como é difícil. Mas a gente precisa de pessoas que efetivamente queiram botar a mão na cumbuca, porque a gente não tem hoje representatividades. A gente está faltando perfeito. pessoas de porte que queiram efetivamente assumir papéis sérios e que queiram Perfeito. transformar, porque senão... Mas, por favor, me Perfeito. provoque, me provoque. Não, vamos continuar nos provocando. Eu concordo inteiramente com você. Acho, inclusive, isso. A gente tem, inclusive, demonizado a política e esse é um péssimo caminho, porque fora da política é o autoritarismo e a ditadura. Nós precisamos melhorar a política, não é? É poder ter mais notícias boas, aí brincando um pouco com o site que você citou, é ter mais notícias boas da política, né? Porque infelizmente o que a gente hoje tem são muitas notícias ruins. Então acaba ficando uma visão única, unilateral, de que a política é só isso. Isso vale para a política, para a educação, para qualquer outra coisa. Eu acabei de voltar na semana passada, eu estive em Sobral, no Ceará. A Sobral pontuou, Sobral no Ceará pontuou por vários anos como a melhor escola pública do Brasil. O Ceará tem, dentre as 100 escolas públicas, 82 delas, os melhores IDEBs de escolas públicas do Brasil, que é indicador de educação básica, estão no Ceará. E não é mais Sobral, olha o que vou trazer para vocês. Tem uma cidadezinha perto de Sobral, chamada Mucambo. O IDEB, é uma escola de ensino fundamental, 1 e 2, mas no ensino fundamental, o IDEB de Mucambo é 9,4. 9,4, uma cidade de 30 mil, coisas mais ou menos aí, habitantes. Então nós temos muitos exemplos bons, e aí é que a pergunta cabe bastante, você já vai falar, eu pergunto, não será a criatividade transformadora, professor Fred, que esteja um pouco faltando no sentido de nós apoiarmos, estimularmos, fomentarmos a criatividade para a produção de soluções novas e transformadoras num país potencialmente tão grandioso, né, tão generoso, né? Não será a falta da... E você que é um homem da comunicação, né? O que é que nós podemos fazer mais para que a criatividade seja melhor, digamos assim, seja melhor vista como um atributo humano capaz de revolucionar, né, tudo que nós fazemos? Ó, vou começar pelo que você tinha falado da política, né? Assim, que as pessoas estão tendo ainda, muitas pessoas, não generalize, por favor, viu? Mas assim, desgaste, não tem interesse. O contraponto é que hoje nós estamos discutindo muito política. Isso é um avanço significativo e a gente precisa Perfeito. promover esse tipo de discussão. Quando a gente, às vezes, tem pessoas que falam assim, eu não quero falar sobre política, eu não gosto de política e tal.
nada. Nós temos que discutir, nós somos seres políticos, nós precisamos fazer isso. Eu acabei de desenvolver um trabalho junto à Fé Comércio, que foi um trabalho para a Câmara das Mulheres Empresárias, em 7 municípios do estado da Bahia. E é exatamente para promover o empoderamento da mulher empresária, é começar a dar mais voz à mulher na política. Então, é um movimento extremamente importante, porque nós, como seres humanos, como homens, como machistas, como a história nos coloca neste papel, a gente abafou e vem abafando muito tempo essa voz feminina. E eu entendo que hoje a mulher é um dos grandes pilares para esta revolução. Até porque a mulher tem 4, 5, 6 papéis. É mãe, é filha, é companheira, é empresária, tem um monte de papel. E nós, como homens, nós trabalhamos, chegamos em casa e dizemos, cadê minha janta? Então, aquela posição ainda extremamente... E este modelo foi criado por nós. Veja que Angela Merkel foi aplaudida 6 minutos de pé, depois de quase 18 anos no poder. Então, respondendo a sua pergunta, criatividade e gestão, porque é inadmissível como os gestores públicos trabalham com o nosso dinheiro. É inadmissível, porque se isso fosse numa empresa privada, vou falar de novo sobre o Zilney, se eu fizesse o que muitos desses gestores públicos fazem nas suas secretarias, nas suas prefeituras, nos seus governos, Zilney já teria me demitido em 15 dias. Então, a gente precisa dar resultado. E se você é um servidor público, o nome está dizendo, você é um servidor, né? Você tem que desenvolver, você tem um propósito sobre isso. Então, eu penso que é gestão e criatividade, porque é inadmissível como Sobral, com os recursos que se tem um índice tão alto em comparação a Niterói ou a comparação a Salvador. Então, Salvador. Tá claro que isso é gestão e criatividade. É saber fazer a limonada com aquele limão. Porque tem muita gente que fica reclamando, ó vida, ó céu e ó vida. E tem pessoas que pegam aquele limão e que faz a aula debaixo de uma mangueira e que pega 3 laranjas com 2 maçãs e que sabe... vou dar uma dica aqui. Existe um indiano chamado Banker Roy e ele tem uma universidade Pés Descalços. Ele montou uma universidade onde quem é o mestre não é o professor, é a parteira, o oleiro, é o cara que faz a casa. Então, são as pessoas que sabem executar, que ensinam as pessoas que supostamente ensinam. Se você tem um título de mestre, doutor, você é aluno nessa universidade. E ele mostrou como fazer captação de água, como fazer energia, botar energia solar. Isso eu estou falando de Afeganistão, isso eu estou falando de Índia. Não tem, na universidade deles, não tem nenhum tipo de vazamento pela chuva, porque as mulheres é que impermeabilizam com uma tecnologia própria das mulheres. Então, para quem gosta de pensar fora da caixa, Universidade Pés Descalços de Banker Roy. É uma referência. Muito bom. A Bruna, minha querida sobrinha Bruna, psicóloga, essa está tendo muito trabalho. Tá. Disse aqui que o Murilo, o Mauro também, psicólogo, está aqui com a gente, Cláudio Carneiro, o Adriano Martins, a Lide, o Sandro Sena, o Gel Varela, filósofo, professor, foi o nosso entrevistado da última semana. Minha queridíssima amiga Cacau Lage está aqui também. Lidiane, minha amiga, enfim, muita gente boa aqui participando com a gente, passando, conversando. Eu acho o seguinte, eu queria emendar um pouco essa pergunta, eu já vou chegar em perguntas mais testemunhais, né, no sentido do seu depoimento, mas ainda dizer o seguinte, essa revolução 4.0, essa revolução da inteligência artificial, etc., certamente está trazendo e trará muitos benefícios para a sociedade, não é?
Exemplo do campo da mobilidade urbana, muita coisa está aí já acontecendo, rolando, os carros autômatos, aqueles carros que não vão precisar de motorista, isso já tem nos Estados Unidos, e isso vai reduzir, por exemplo, o índice de mortes em trânsito. É uma coisa que vem para melhorar. O outro campo é o campo da própria medicina, não é? Uma muito maior precisão diagnóstica, muito maior precisão cirúrgica, né? Cirurgias feitas à distância, com robótica, etc. E tal. Essas coisas todas, né? Na opinião do historiador israelense, é um outro cara que eu sempre recomendo aqui, o Yuval Noah Harari, não é? Em sua trilogia, Sapiens, Homo, Deus, de 21 lições para o século 21, ele diz o seguinte, que nós não temos que nos opor a esses avanços tecnológicos, né, esses avanços e progressos da ciência e da técnica. Nós temos que utilizá-las em nosso favor, em favor dos seres humanos, não é? Então, assim, a minha pergunta a você é, como é que a gente, não é, ao invés de voltar ao século XX, XIX e propor quebrar as fábricas, como é que a gente coloca a inteligência humana, que é aquela que produz essa inteligência, porque a inteligência artificial é criatura, nós somos criadores delas, né? Então, assim, como fazer com que essa criatura ela nos traga mais qualidade de vida, menos tensão, né? Nós precisamos tratar, por exemplo, do ócio criativo, do Domênico De Masi, né? Quer dizer, esses trabalhos vão sumir e não teremos trabalho para todos. De que maneira que nós podemos fazer com que as nossas vidas também elas possam ser alocadas em outras atividades humanas que são valiosas, não é? Cuidar dos nossos, por exemplo, dos nossos idosos, me veio esse exemplo à cabeça, quanta coisa que a gente pode fazer, dedicar nosso tempo às artes, à educação física, como você disse, né? Enfim, muita coisa que a gente pode fazer. Então, assim, como é que é esse negócio, essa contradição? A ciência progride, vem coisa pra caramba e boa, não sei o que, mas ameaça as nossas liberdades, estão invadindo os nossos celulares e as nossas, né, informações pessoais, não é, para poder, de alguma maneira, interpretar os nossos desejos e nos tornar mais consumistas do que já somos. Então, é um dilema que não é fácil, né, Fred? Não é fácil. E assim, aproveitando, você falou aí da tecnologia, né? Então, hoje, a Uber, ela já faz entrega, já entregou, se não me falha a memória, mais de 60 mil latas de cerveja através de um caminhão autônomo. Isso vai mexer com o motorista, isso vai mexer com o seguro, isso vai mexer com as pistas, isso vai mexer com a segurança pública, né? Nós temos aí construção de realidade virtual, que a Google tem, a Daydream, ou seja, você coloca aqueles óculos virtual e você consegue visualizar a sua casa, a sua cidade, o seu empreendimento. Então, isso é uma coisa que, no meu modo de ver, a gente tem que perceber isso de uma forma positiva. E aí, ontem eu estava assistindo, uma outra dica para vocês, Expresso do Futuro com Ronaldo Lemos. E eu estava assistindo ontem ele falando das cidades mais inteligentes e falando da China. E eles estavam entrevistando um grande arquiteto da China, e não me recordo o nome, e o grande desafio da China hoje é fazer uma cidade mais inteligente, humanizada. Ela quer um trânsito menos caótico, ela quer uma funcionabilidade para dar mais espaço e tempo para a população ter o seu bem-estar. Então, é essa busca de equilíbrio que a gente precisa. Em relação a gente estar sendo, vamos dizer assim, acompanhado de perto, de lupa, né? Porque o GPS dos nossos carros, os nossos aparelhos telefônicos, quando você fala, eu vou tomar um vinho, aí aparece uma propaganda de uma determinada empresa de vinho já mandando uma informação para você. Ou seja, nós estamos sendo observados e aí nós voltamos para 1984, o livro que é genial, que é o Big Brother. Então, não é assim, nós precisamos, com todo respeito à tecnologia,
utilizar a tecnologia a nosso favor. Agora, se a gente permitir que a tecnologia nos escravize, vai acontecer o que tem acontecido. Esse aniversário de seu pai, de meu pai, a gente manda um WhatsApp: pai, parabéns. Para com isso, vamos ligar, né? Tem restaurantes hoje que diz: nós não temos Wi-Fi, conversem à vontade. A gente precisa tomar uma atitude que está à nossa mão. Eu posso reclamar que a TV A, que a TV B, que a TV C é horrível. Desligue. Não ligue. Mude de canal. O que está acontecendo hoje com a mídia? A mídia está sofrendo porque está perdendo de forma significativa os seus assinantes, seja da TV fechada A, B ou C. A gente não assiste mais a novela naquele horário, porque antes era: vamos marcar depois da novela. Hoje a gente assiste, se quiser, na hora que quiser. E os anúncios? Quanto tempo vocês aí, o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, quanto tempo vocês não compram um jornal impresso? Então, assim, se você é gestor hoje de um jornal à tarde, ou de um Correio, ou do Jornal da Bahia, o que você faz com esse parque tecnológico? Então, eu acho que a gente precisa ser inteligente o suficiente para utilizar a tecnologia a nosso favor. Então, a medicina, como você bem falou, poxa, hoje você vai no laboratório, um exame de sangue. Outra novidade: em Campinas, uma menina de 35 ou 37 anos, ela detectou com uma gota de sangue, você consegue detectar o câncer de mama com 6 meses de antecedência. Unicamp. Então, a tecnologia está aí para favorecer a nossa vida. Olha a expectativa de vida. Antes as pessoas morriam com 27, 28, 33 anos. Hoje a nossa expectativa de vida, gente, é fácil a gente ouvir uma pessoa: 90, 102, 105. Qual é o livro Homo Deus? Eu ainda não cheguei no terceiro, mas a busca hoje da humanidade é o quê? É a eternidade. Olha o que nós estamos fazendo pela essa busca da eternidade. Olha a quantidade de cirurgias plásticas, os abusos que estão tendo aí, a busca da fórmula da longevidade. E para mim, com todo respeito, as rugas são as minhas histórias, são as minhas marcas, é a minha trajetória. É isso que eu acho. No Oriente, o velho, o idoso, é reverenciado como sabedoria, ele é preservado. Aqui a gente descarta, aqui a gente acha que está ultrapassado. Então, eu não sei se eu respondi, mas nem eu eu tenho um jeito meio louco de seguir meus caminhos. Nada. Eu acho assim que nós estamos precisando, inclusive, de uma forma mais caótica de enxergar as coisas e de discuti-las, né? E eu acho que você foi perfeito. Ou seja, a síntese do que você fala é que nós temos, ao mesmo tempo, um enorme potencial humano para fazer desta humanidade uma verdadeira humanidade. Agora temos que ter cuidados e, sobretudo, tratar esse tema na sua dimensão ética, tanto ética quanto estética de mundo, né? É preciso que a gente tenha estes cuidados, né? Estas atenções, para não transformarmos a própria criatura em algo que nos consuma, né? Que nos consuma e que nos torne, na verdade, robôs e não verdadeiros seres humanos, que é o que somos, né? Agora eu vou começar a entrar em questões mais assim suas, não é? Eu queria que você falasse um pouco para os nossos amigos e amigas. Eu não gosto de chamar de internauta, me parece uma coisa meio assim Android. Amigos e amigas que estão aqui com a gente. Eu pergunto a você um pouco o seguinte: como é que você iniciou sua carreira profissional? E o que é que você, na experiência profissional sua e de carreira, o que é que você chama de reinvenção e de adaptabilidade, né? Quer dizer, você já me falou que você saiu de Conquista, foi para San Diego e voltou, agora está no Capão. Quer dizer, nesse itinerário de grandes e múltiplos desafios, não é? Como é que você
começou e o que é que você fez para se reinventar, que possa servir também, Fred, como dicas, não é? Como insights para aqueles que estão acompanhando a gente. Você sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Quando a gente, às vezes, dá dicas, dá conselho, né? Então, assim, eu vou tentar, como você bem falou, eu vou falar um pouco de como aconteceu na minha vida, com os meus erros e acertos, e aí eu espero que as pessoas aproveitem, tirem as melhores conclusões possíveis, e é esse o meu desejo, muito legítimo, muito honesto. Eu fiz administração de empresas, na época era Trabuco, né? Era a escola lá Sim. de professor Barros, e fiz administração sem ter a mínima noção do que era aquilo. Eu acho que era porque a cotação era 5-1, e eu não queria muita coisa, eu fiz administração. E aí fiz administração, mas assim, não conseguia entender qual era o papel de um administrador. E eu comecei, eu jogava bola, e aí já vai a minha primeira confissão. Eu jogava bola muito bem. Eu cheguei a treinar no Bahia, e depois eu tive uma oportunidade de passar um período no Fluminense do Rio. E chegou em 89 para 90, eu tomei uma decisão que eu disse: a Copa do Mundo dos Estados Unidos era em 94, eu vou para os Estados Unidos, terra de cego, quem tem um olho é rei. Vou fazer uma faculdade, a faculdade vai me bancar e eu vou jogar a Copa do Mundo de 94 pelos Estados Unidos. E assim eu fiz. Opa. E aí fui para os Estados Unidos e aconteceu e essa vai a primeira confissão, eu acho que eu nunca contei isso assim, mas eu acabei, estava nos Estados Unidos e aí um amigo falou: Fred, vamos ali para Tijuana, que é no México, ali na fronteira, vamos fazer uma festa, vai umas amigas e tal. E eu fui. Não tinha nada a dever, estava estudando, estava muito bem, só que eu estava em companhia de alguns brasileiros e algumas pessoas que estavam com documentos falsos. Moral da história, Fred ficou na fronteira e ficou preso do lado do México. Então, essa é a primeira confissão que eu quero dizer assim: muito cuidado com as suas decisões, muito cuidado com esse livre-arbítrio, muito cuidado com quem a gente anda, porque são decisões que mudam efetivamente nossa vida. E diante dessa situação, eu fiquei no México e voltei ilegalmente, bem naqueles filmes americanos, dentro de um carro escondido, porque minhas coisas estavam nos Estados Unidos. Voltei, mas não conseguia psicologicamente estar bem no lugar onde eu não estava legal. E aí voltei para o Brasil, ou seja, abandonei a minha carreira de futebol, que eu jogava bem, e comecei a trabalhar na Rede Bahia. Comecei a trabalhar participando de um processo seletivo de estágio, e eu entrei, e a grande chave para mim entrar foi porque a pessoa que me entrevistou, eu não sei se você conhece, eu acredito que sim, Maurício Magalhães, que hoje trabalha Foi meu entrevistado aqui. Então, pronto. Foi meu entrevistado, meu amigo. Aqui não é uma figura. E aí Maurício me perguntou: Fred, por que a gente deve contratar você como estagiário e quais são os seus objetivos? Aí eu falei que meu objetivo era entrar na Rede Bahia como estagiário, em um ano ser contratado efetivo, depois de 2 anos me tornar gerente comercial e no interior do estado. E ele achou isso de uma forma muito, assim, arrojada, e acabou me contratando, e com 11 meses eu fui contratado efetivo, e com 1 ano e meio eu estava em Barreiras assumindo a gerência comercial. Aí vai a segunda confissão. Um jovem, numa posição muito alta, sem estar preparado, sem ter tido uma orientação, e aí a mosca azul, né, a mosca do poder, tomou conta. E quando eu retornei para Salvador, minha carreira quase se acaba. Pela questão do nariz em pé, do sapato alto, de se achar mais do que é. E graças a Deus a coisa conseguiu ser contornada, mas eu assim tive sérios problemas com essa questão de humildade. Então, é a dica de dizer assim: não pise em ninguém, você não é melhor que ninguém, você faz parte de uma engrenagem,
Você, do servente ao presidente, todos são importantes. E isso me deu uma guinada muito grande. E depois de um certo período, eu fui demitido da Rede Bahia. E demitido não por questões comportamentais, mas por questões de redução de quadro, enfim. Mas eu saí bem. E isso me proporcionou, depois de 8 anos, retornar à Rede Bahia, mas com a posição já de diretoria e tal. Então, a confissão é muito cuidado com a posição que você se encontra, porque tem muita gente que usa o cargo para dizer eu sou diretor, eu sou... Você não é, você está. Se você perde aquela Fred da Rede Bahia. Não, meu nome é Fred Andrade. Eu trabalhei na Rede Bahia, eu prestei um serviço para a Rede Bahia e foi um acordo bom e justo para os dois. Então, muito cuidado com a mosca do poder, com a mosca azul. Lembre-se, às vezes você está por cima, às vezes você está por baixo. E aí, quando eu saio da Rede Bahia, e aí falando da minha trajetória, eu comecei a entender que eu precisava ampliar a minha empregabilidade. E eu percebi que eu tinha muita coisa, e aí hoje é minha grande paixão, né? E é compartilhar conhecimento. Eu enveredei para a área acadêmica. Eu via o quanto importante é demonstrar que a área acadêmica, os seus conceitos e a vida prática. E quando a gente estreita e mostra a importância da academia para o seu desenvolvimento profissional, e isso me deu assim uma musculatura de entendimento daqueles que querem entrar no mercado muito bacana. E hoje eu sou um professor e amo de paixão. Quando eu encontro alguém que está assim, disposto a escutar e dizer assim, compartilha comigo o conhecimento, isso é muito bacana. E aí enveredei para a área acadêmica como uma forma também de ampliar a minha empregabilidade. E não satisfeito com apenas ser uma profissional de vendas, um profissional de marketing ou ser um professor, eu comecei a entender que, e vovó já dizia, não bote todos os ovos em uma única cesta, Fred, porque às vezes vendas não está bem, você vai para a área acadêmica, mas a área acadêmica talvez não lhe remunere tanto. Aí eu comecei a prestar uma consultoria e abri um leque junto ao Sebrae e junto à Federação da Indústria da Bahia. E mesmo assim, entendendo que o mercado também muda, e aí eu comecei a estudar sobre leis de incentivo. E aí hoje eu entendo um pouco de lei de faz-cultura, lei Rouanet, e mesmo assim eu entendi que isso tudo não era suficiente, ou seja, é uma busca constante de conhecimento, que é aquilo que ninguém nos tira. E, diante deste cenário, eu comecei a perceber que eu não precisava, ou melhor, não era nem precisava, é que o mercado de trabalho está cada vez mais com poucas vagas para posições de gestão ou de direção, e aí fica muito difícil a concorrência. Eu aí comecei a perceber que eu não precisava de tanto e nem de tanto status. Foi aí que eu mudei o meu conceito das tatuagens, do crachá, né? Do bozó, da vida, desse tipo de coisa. Então eu comecei a entender que a gente pode também compartilhar conhecimento. Então uma das coisas que eu faço no Capão, eu coloco, todo domingo lá no Capão tem uma grande feira. Eu coloco uma mesa dessas de cerveja, coloco 2 cadeirinhas na minha frente, uma sozinha, boto uma plaquinha, consultoria gratuita. Então eu compartilho o meu conhecimento com as pessoas que estão ali, para os gringos que estão ali, para a moça que vende pastel, e aí eu compartilho algumas dicas gratuitamente. Parabéns. E eu estou ganhando muito mais, viu? Eu estou ganhando ovo de capoeira, eu estou ganhando abacate, eu estou ganhando... É uma delícia, além dos amigos que a gente tem feito. Então, assim, eu não sei se eu não quero ficar aqui falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque não é o sentido. Eu quero dizer para vocês o seguinte: atenção com o poder, atenção com as suas redes de relacionamento, porque eu estou falando com o Ney, que já teve a oportunidade de estar no governo do estado da Bahia. Olha como é que minha trajetória para falar com pessoas que podem me ajudar no processo de contatos ou de abrir portas. Isso não quer dizer que eu vou dar bypass em ninguém, isso não quer dizer que eu vou jogar sujo com ninguém. Eu estou usando das minhas ferramentas legítimas. E as minhas ferramentas legítimas é a relação que a gente constrói. E às vezes a gente
Quantas vezes, Ney, na nossa vida a gente liga para alguém e diz assim, Ney, estou te ligando, bicho, porque eu queria lhe agradecer aquela oportunidade no dia 17 de agosto, que a gente bateu um papo, que você abriu o canal. Isso, para mim, foi uma mudança, me gerou oportunidades. Quantas vezes a gente agradece as pessoas por oportunidades que foram nos ditas? Então, enfim... Perfeito. Rapaz, olha, belíssima resposta. Sinceramente, eu fiquei aqui encantado, sobretudo com essa iniciativa sua, que a Sandra aqui fala. Que generosidade, é isso mesmo. A gente precisa aprender nesse mundo. Zilnei está parabenizando, o Roque está falando das armadilhas eu posso contar uma história de Zilnei que ele me pediu? Pode. Pode. Olha, claro. Amigas e amigos. Mas, Zilnei, tempo é seu. Não, que é isso. Você administra. Eu falo direto que eu faço o que eu gosto e me faz bem estar aqui compartilhando. Zilnei, para aqueles que não sabem, foi o meu gestor na Estação da Lapa. E eu falo direto. Nós tivemos assim, discussões duríssimas. E Zilnei, ele não é uma figura fácil. Ele não é uma figura fácil. Não é. Ele está pedindo aqui para não contar, exatamente para contar, viu? Pode não contar. É para contar? Então, pronto. Ele é quase que um Agora monge. Que é para contar. Ele é um monge, ele é quase um monge budista. Reunião com ele é de uma tranquilidade que, assim, é genial. Mas o grande barato, eu já falei isso ao vivo e a cores para ele, Ney, nós construímos uma ponte de relacionamento aonde nós conseguimos alcançar grandes objetivos juntos. Isso não quer dizer que a gente pense igual, gente. Isso não quer dizer que a gente torça por mesmo time, mas a gente precisa entender qual o nosso objetivo naquela trajetória. E ele se tornou um grande amigo. Ó, ele me pediu para fazer, esse é um monge. Olha, isso que você está dizendo do Zilnei é um primo carnal, não é? Filho de meu tio, e o Ney, né? Meu pai está vivo aos 91 anos, hoje é o dos irmãos, com mais idade, né? Que está vivo, e Zilnei há muito eu não via. E reencontrei ele nessas conversas aqui por internet, e consegui me aproximar muito dele. Ele tem um elevado senso autocrítico das características que a gente, da mesma família, eu, ele e todos os primos, trazemos como bagagem, mas ao mesmo tempo ele conseguiu e está conseguindo algo fantástico, né? Porque Zilnei hoje, ele tem vamos dizer assim, um foco, uma preocupação com essas relações humanas no âmbito do trabalho dele, mas também nas relações sociais, que é algo fantástico, né? Quer dizer, é um primo que eu tenho hoje um carinho especialíssimo por ele. E ele ouve, ele escuta, ele é entusiasmado, né? A palavra entusiasmo vem de enteos, ou seja, é o divino em nós, não é? Quer dizer, ele tem um entusiasmo grande, ele indica pessoas, ele quer que eu convide. Então, assim, é uma figura que é uma referência de que todos nós nos modificamos sempre, nos transformamos sempre, e pode ser para melhor, né? Depende do caminho que nós escolhemos, né? Acho que essa sua fala, ela é uma fala que é uma riquíssima lição que você deixa para cada um de nós, inclusive para mim. Para mim, o que nós fazemos aqui é uma espécie de aula aberta. Aqui nós estamos aprendendo e ensinando todo o tempo nesse bate-papo com você, né? E as pessoas que estão acompanhando, o Zilnei está dizendo aqui, é super mútuo, né? Então, assim, as pessoas que estão nos acompanhando, o Beto também Santana, você é o cara, dizendo que é o grande irmão, viu? Dirigido a você. Isso é um amigo, isso aí é aquela plateia que você convida para bater palma. Isso é amigo é figura. Pois é, mas assim, que reconhece o outro amigo, né? Mas enfim, eu acho que é uma riquíssima contribuição. Porque eu não pedi, quando fiz a pergunta, não é pedir fórmula de sucesso, porque isso não existe. Não existe.
né? Primeiro você tem que começar a encontrar o seu propósito na vida. Se você conseguir discutir o seu propósito, encontrar o seu propósito, e só se faz isso mergulhando para dentro, né? Aí você começa a ter chances de identificar as oportunidades que a vida tem todo o tempo lhe oferecido. Enquanto a gente não se concilia com esse propósito, dificilmente, mesmo as grandes oportunidades, elas escapam, né? Porque nós estamos em desacordo na vida, precisa se promover esse alinhamento, né? Esse alinhamento. E eu ia te perguntar, mas você praticamente já respondeu, mas de qualquer jeito vale a pergunta. Está chegando também aqui meu amigo Cláudio Vinagre. Um abraço, Cláudio, que é um cara também aí da comunicação. Cláudio é um monstro, ele agora só vive em Portugal. Ele está impressionante, ele está impressionante. Beijo, Cláudio. Isso. Cláudio está aqui, o professor Rodrigo Santos está aqui também, aqui com a gente, já foi também um dos nossos entrevistados. A pergunta que eu ia fazer, e que aí você responde da maneira que achar mais adequada, é o seguinte: o que é que você registra como talvez os principais erros e frustrações na sua carreira profissional e, contrário senso, né, aquilo que você pode considerar assim, olha, aquilo que mais me fez bem, é aquilo que eu entendo que foi o meu maior acerto, os meus maiores acertos na vida profissional, e que eu poderia deixar como exemplo, né? O Michael Porter, posso estar enganado se é ele mesmo, da ciência da administração, você que fez a administração, mas ele é um outro que diz assim, que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Então, assim, é preciso ensinar pelo exemplo, né? E aí deixar este exemplo. Então, qual o seu maior erro, maior frustração, e qual aquilo que mais lhe concilia com o seu propósito na sua carreira profissional, Fred? Vamos lá. Uma das coisas que realmente eu me arrependo muito, muito mesmo, assim, talvez a palavra arrependimento seja muito dura, mas assim, o momento que eu me perdi em relação ao poder. Porque imagine você, eu estava com 23, 24 anos, assumindo uma gerência em Barreiras, uma gerência comercial em Barreiras, com carro, casa, na flor da idade. Então, eu me achei muito maior do que eu sou. Então, isso me fez muito mal depois que a ficha caiu. E isso eu tenho certeza que eu devo ter machucado algumas pessoas, eu tenho certeza que eu devo ter sido injusto, arrogante com algumas pessoas. E isso não tem preço. O que eu posso falar aqui para vocês, e que isso seja escutado pelo universo, é que eu peço desculpas por ter me deixado seduzir por esse sentimento, por essa coisa ruim. Então, eu penso que as pessoas que têm mais poder deveriam ser as pessoas que tenham mais humildade, mais sabedoria, mais sensatez, o que eu não tive. Uma das coisas que eu me orgulho muito, muito, muito é da família que eu construí. Então, hoje eu sou casado com uma psicóloga que eu amo de paixão. Eu tenho 3 filhos lindos, um de natural meu e 2 de coração. Um é advogado de penal, criminalista, que ama o que faz. A outra trabalha com marketing e o outro trabalha com engenharia mecânica, que são os meus grandes acertos da vida. E um outro grande acerto é conseguido abrir meus olhos e entender que a vida, vamos dizer assim, que ontem é um passado, né? É uma referência, que o amanhã é uma dúvida, a gente não sabe, e que hoje é o presente. Então, a gente precisa ter gratidão pelo momento. Então, eu estou aqui 100% com vocês. Então, esse é o meu grande acerto, de estar com os olhos abertos e estar percebendo que cada minuto é único e que isso não volta jamais atrás. E a terceira pergunta, qual foi, para não me deixar passar? Não, a pergunta era exatamente essa: quais os principais acertos e os principais erros ou frustrações, não é? Isso. Eu acho que você respondeu bem.
o Caio Guerra, parece que é um desses seus filhos, que está dizendo aqui, sou eu. Ah, isso não tem a dúvida. Isso é um orgulho, ele sabe disso. O Caio Guerra é da família Guerra, se for, tem parentescos, De porque Juazeiro, de Juazeiro. da família de Juazeiro, não, não. Família Eu Guerra. acho que a família Guerra, a que eu estou vinculado, não é de Juazeiro, é a família do professor Sérgio Guerra, de História, Não, o meu filho é outra família, é não. outra família. É. Mas, enfim, a Sandra está dizendo aqui, que depoimento lindo e maravilhoso. Ô, Eu Sandra. acho que Sandra está dizendo, mas é porque traz verdade, não é? Traz uma declaração de quem percorreu uma enorme trilha, mas mesmo tendo caminhado tanto, tem a sensibilidade de dizer assim, olha, eu olho para trás, aprendo com o que fiz e continuo caminhando, não é? E eu fiz uma vez eu gosto de escrever, gosto de escrever poemas, depois você vai ter a oportunidade de ir lá ler alguns dos meus poemas no meu Instagram, mas uma vez eu fiz um poema, já tem muitos anos, um poemito, né? Uma frasezinha como presente de Natal, algo assim, em que eu dizia assim, caminhantes, não há destino, porto ou parada, só o fascínio, o desatino da infinita caminhada. É um pouco assim como eu vejo a vida, né? É a minha forma de enxergar a vida. É o desatino, é o fascínio que vai nos levando a caminhar, não é? E aprender a cada dia, passo a passo, não é? Professora Graça Falcão, professora diretora da Escola Zumbi dos Palmares, uma artista que tem muito a nos ensinar também, grande professora Graça Falcão. Bom, a minha próxima pergunta é, que conselho, a gente já está chegando perto de concluir nosso bate-papo já, esse bate-papo está tão bom, e para mim tem sido ouvir você, olha que estou te conhecendo pela primeira vez, né? Mas sabe aquela coisa que eu costumo dizer, sabe, Fred, que não existem acasos, existem sincronicidades. A vida vai fazendo com que os nossos caminhos, o universo vai atuando e operando para ir promovendo esses cruzamentos. E o Zilney me trouxe você até aqui, esse bate-papo. Eu posso lhe garantir que o que eu estou ouvindo hoje de você, para a minha vida pessoal e profissional, é extremamente relevante. Você não sabe o quanto que você está revelando coisas que me fazem olhar mais para mim neste momento, nesse instante da vida. Então, a minha palavra, como todas as palavras de quem mora nessa região da Chapada, também é para você lhe dizer gratidão. Gratidão é a palavra, né? E eu quero aproveitar para lhe pedir o seguinte, que conselho o professor Fred, o profissional Fred, o ser humano Fred, ele daria para um jovem de 17 anos ou 18 anos que está querendo iniciar o mercado de trabalho, no mercado de trabalho cada vez mais difícil, onde inclusive o primeiro emprego passa a ser um obstáculo, né? Mas que conselho você dá para alguém que está começando como você começou, há muito tempo atrás, né? Como estagiário na Rede Bahia, e ao mesmo tempo, que conselho você dá para um jovem senhor de 60 anos, que está querendo se relocar no mercado de trabalho, buscar algo a fazer? Então eu estou querendo ouvir um pouco você, numa ponta e na outra, para quem está começando e para quem está sendo descartado no mercado de trabalho. Responde isso e aproveita depois. O Zilney está insistindo aqui, então deve ter alguma razão. Manda Fred falar de Brasília. Ele fale alguma coisa aí sobre Brasília. Eu não sei o que é, né? Então estou repassando aqui a pergunta, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, e aí me ajude aí. Eu vou começar primeiro na turma que está mais, vamos dizer, nos 50, nos 60, né? Então, eu tenho percebido, Ney, que hoje essa turma aí de 40, 50, 60,
já está tendo um olhar um pouco diferente para essas pessoas. E aí é depoimento de Fred também. Eu estou muito assim surpreso com o que está acontecendo comigo. Eu não sei se isso é fruto da minha trajetória, se é uma sorte, se é o acaso, se é estar no momento certo, mas eu estou sendo muito demandado, graças a Deus, e eu espero que vocês torçam por mim, principalmente no compartilhamento dos meus conhecimentos. Até porque as empresas que estão me contratando e me chamando para conversar é assim, Fred, a gente quer um olhar de alguém que já tem uma experiência. Eu não tenho o salário para você, mas eu tenho um outro formato para que você participe das nossas instituições e contribua com o seu conhecimento. Então, eu acho que médico, professor, consultor e os nossos cabelos brancos estão começando a ser um pouco mais valorizados. Então, eu penso que o seu conhecimento, o conhecimento que os nossos colegas que estão aqui, isso é de uma riqueza muito grande. E existem pessoas e empresas que estão sedentas e precisando deste conhecimento. Então, eu acho que a linha, vou falar de Fred, como professor, como consultor, eu tenho sido muito demandado. Então, eu penso que a gente precisa abrir um pouco mais o universo e perceber as oportunidades que estão aí. Então, tem a professora Janete, tem a turma de São Francisco do Conde ou Santo Antônio de Jesus, eu não me... Professora Joelma de Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus. Então, assim, olha que neste mercado nós temos aí muitas possibilidades. Então, assim, o que é que eu tenho que eu posso ofertar a este mercado? Eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer é uma coisa que o marketing tem lançado agora, que é o mapa da empatia, que é o que eu vejo da minha cidade, o que eu sei da minha cidade, o que eu ouço da minha cidade e o que eu faço pela minha cidade. E daí a gente pode construir um entendimento do que aquele consumidor efetivamente necessita. Porque as pessoas ainda comem, bebem, moram, transportam, trocam informações, tomam café. Então, isso é fundamental que a gente consiga entender aonde nós estamos e o que nós temos a ofertar. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da turma da nossa geração, porque muitas vezes a gente fica, mas eu só trabalhei com isso. Não, assim, o seu conhecimento pode ser ajustado para N coisas. Então, eu acho que esse é um bom conselho de começar a perceber o que o mercado está pedindo. Perceba como... Eu trabalhei, eu fiz um estágio, não me deixe fugir, viu, Ney? Eu fiz um estágio na época na CEHORT, Central de Hortifruti e Granjeiros, do Paz Mendonça, antigo Paz Mendonça, que ficava ali na Valéria. Eu estou falando disso de 87. E aquele senhor, chamado Seu Mamed, ele colocava na CEHORT, na Central de Hortifruti, onde era a separação dos produtos, ele colocava deficientes físicos, seja visuais, seja de partes do corpo, porque as pessoas eles tinham uma sensibilidade muito grande para o manuseio com as frutas e com os hortifrutis. Isso é visão, isso é perceber, isso é gerar oportunidades. Para a turma que está chegando, aí eu já não me sinto tão confortável, porque é uma geração que já chega com a internet, com a tecnologia. Então, assim, eu penso que é entender que a fruta só dá no tempo certo, que é um dos grandes problemas hoje dessa geração, que é a velocidade. Então, esse imediatismo pode fazer com que a fruta não esteja no momento oportuno. Eu sei que não é fácil para uma turma de 18, 17, 20 anos você falar que a fruta só dá no tempo certo. Mas se eles conseguirem perceber que faça o que você pode fazer e dê tempo ao tempo, seria um grande conselho.
e, Bom conselho. e focar em situações, em tendências, como hoje tem faculdades de games, hoje tem o bioagro, hoje você tem a advocacia 4.0 ligada à lei de proteção de dados, a questão ambiental, o direito virtual. Então, é atento com o que está na mesa e sabendo que tudo tem seu tempo. E aí eu vou brincar um pouquinho com você, eu não sou poeta, mas assim, é uma musicazinha bem linda que eu acho que todos conhecem, que é a Aquarela, de Toquinho, que ele diz: um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali, logo em frente, à espera pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossas vidas, depois convida a rir ou chorar. E só para dar um outro fechamento aqui para vocês, eu sou apaixonado por uma pessoa chamada Paulo Freire. E ele diz o seguinte: Sim. Neste lugar... Dois, né? Então pronto. Neste lugar que nós nos encontramos, Ney, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há encontro de pessoas que, em comunhão, buscam saber mais. Então, assim, com muita gratidão, Chapadeiro, eu quero, assim, deixar aqui um meu abraço a todos, pedindo desculpas aí a Zilney, porque eu não vou contar nenhuma história de Brasília. Isso é conversa para a gente tomar um café. Eu sei que daqui a pouco ele me manda uma mensagem, mas aí, Ney, você está convidado para a gente tomar um café no dia que você puder, e vai ser uma honra. Queria depois compartilhar... Eu vou ao Capão. Ai, vai ser uma Eu honra. vou ao Capão. Olha, e aí, no Capão, você vai me contar essa história de Brasília. Perfeito. E assim, ó, o Capão, para aqueles que ainda não conhecem, é um lugar cosmopolita. É um lugar que você encontra belos restaurantes, bons cafés. Aliás, a Chapada está produzindo frutas vermelhas, café. Então, assim, vale a pena. Senhoras e senhores... Vou lhe visitar, não vai demorar. Não. Antes de você sair, primeiro eu quero anunciar o nosso próximo Papo Distópico, na próxima terça distópica, dia 24 de agosto. Nós vamos continuar conversando sobre ambiente empresarial na Bahia, os grandes desafios do setor produtivo antes e depois da pandemia. O tema da nossa live vai ser o Business Bahia, a hora e a vez da economia, da nossa economia, e o palestrante vai ser o líder e fundador desse movimento, o presidente da Winners Engenharia Financeira, Carlos Sérgio Falcão. É o nosso convidado da próxima terça distópica. Você tem a intenção de algum livro que você queira indicar para as pessoas? Não precisa ser necessariamente da área e tal, mas enfim... você já falou de vários autores, de várias coisas, né? Eu tinha... Vou pedir só um minuto aqui, que eu tinha pego aqui rapidinho. Vá lá buscar, vá buscar. Vamos aguardar, deu até uma pequena queda aí. O Caio Guerra está falando aqui da saudade do Vale Encantado, do Capão. Tem que voltar lá, Caio. Eu quero registrar as presenças. Eu acabei de mandar, Ney, porque eu não estou na minha casa, né? Eu estou aqui na casa dos meus pais em Salvador, certo. Mas eu mandei agora pelo seu WhatsApp. E aí, se você puder, diz aí para mim qual foi o livro que eu indiquei aí, por gentileza, porque eu mandei pelo WhatsApp. Está no meu WhatsApp. Está no seu WhatsApp. Deixa eu ver se eu consigo. De Daniel Kahneman. Rápido, Devagar, de Daniel Kahneman. É isso? É um livro muito legal, vale a pena dar uma lida. É um livro fininho, mas é bem interessante para quem está no mercado de trabalho, para quem gosta de tomar decisões rápidas ou muito devagar, vale uma reflexão. Olha, eu quero registrar aqui as presenças de Alice Guerra, Cátia Lima, Cristiana Costa, Roque Adriano, professora Márcia Barreto, a Grace também aqui com a gente. E aí a gente vai encerrar. Eu vou ler aqui um poema, que é um poema música,
eu vou ler o poema e depois eu vou pôr a música para que a música encerre o nosso bate-papo. Esse bate-papo gostoso, rico, sensível, cheio de generosidade e dessa figura que eu tenho certeza que deixou para a gente muita coisa para a gente pensar e refletir, que é o professor Fred Andrade, o Fred, nosso carinhoso Fred Chapadeiro. A música que eu escolhi, porque a gente está falando de criatividade, eu gosto muito dela, e aí é claro que isso vai um pouco do meu gosto pessoal, mas é a música Metáfora, de Gilberto Gil. Eu gosto muito dessa música e eu acho que ela nos leva a pensar um pouco, né, nesse campo da imaginação e da criatividade. Ela diz assim, ó: uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso, não se meta a exigir do poeta que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo, nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha a caber o incabível. Deixe a meta do poeta, não discuta. Deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta. Deixe-a simplesmente metáfora. Essa eu li um trecho dessa música que eu acho uma letra sensacional, né? Mas eu vou botar aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, a nossa live. Tem o próprio Rodrigo Ita está entrando aí também. Um abraço, Rodrigo. A própria música de Gilberto Gil, para que a gente pense um pouquinho sobre ela e a gente termine esse bate-papo de hoje, esse fantástico bate-papo de hoje, com a música Metáfora de Gilberto Gil. Então, quem gosta de música, e eu sei que todos vocês gostam, ouçam aqui comigo, ó, um pouquinho dessa música. Espero que vocês consigam ouvir, né?